A paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Kellen Gaspar. Nós vamos introduzir o nosso primeiro livro, o livro escolhido, que foi Vida Plena. O livro Vida Plena, ele fala do fruto do Espírito, isso mesmo. O fruto do Espírito é no singular e não no plural, porque não adianta você ser coerente em uma área e ser totalmente desequilibrado em outra. Então, o fruto do Espírito compreende ali todas essas qualidades que nós precisamos ter na nossa vida, auxiliados, obviamente, pelo Espírito Santo, porque sozinhos nós não temos condições. Então, vamos lá, a introdução. Nós não temos condições sozinhos de desenvolvermos essas virtudes em nossos corações. Mas a boa notícia é que nós não precisamos fazer isso sozinhos. O Espírito Santo, ele nos auxilia e nos dá as condições necessárias. Todos nós conhecemos alguém que tem uma ou outra qualidade ou características que nós vamos reconhecer nessa lista em evidência na sua vida. Mas isso não significa que é parâmetro para nós. Nós, cristãos, precisamos realmente ir além de uma, duas ou três características. Precisamos trabalhar para que todos os gomos desse fruto sejam desenvolvidos em nós, para que possamos aperfeiçoar o nosso modo de viver e sermos essa terra fértil, para que o fruto nasça, cresça, se desenvolva e acabe influenciando as pessoas que estão ali ao nosso redor. Esse desafio, meus queridos, ele começa diariamente ao acordarmos e ele só termina quando nós adormecemos. Tudo isso para ser reiniciado no dia seguinte. Nós somos como sacos furados. A graça de ontem não serve para hoje. E essa luta aqui é uma luta diária, é uma luta constante, mas ela nos levará a viver uma vida consciente. Nós não podemos viver a nossa vida cristã no piloto automático. Nós não podemos, inclusive, agirmos e reagirmos às circunstâncias e às situações do modo que nós bem entendemos. Porque nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos uma carta revelada, que é as Escrituras Sagradas, e são elas que vão reger ali o nosso modo de viver. Essa mudança do homem carnal para o homem natural, ela é uma mudança gradativa, ela não acontece da noite para o dia, assim como o fruto natural. Ele demora tempo até nós prepararmos o solo, plantarmos a semente, nós temos que regar diariamente, temos que tirar as ervas daninhas, assim como nós precisamos ter todo esse cuidado para que um fruto natural, se desenvolva ali naquela árvore. Na vida espiritual também é igual, leva tempo para que possa ser gerado em nosso coração. E é uma luta diária e constante. Requer sacrifícios? Sim, requer sacrifícios. Mas cada um deles resultará em profundas experiências com Deus e fará com que as pessoas à sua volta, ou aquelas que cruzarem o seu caminho, vejam Deus em você, vejam Deus nas suas atitudes. Mas afinal de contas, o que é o fruto do Espírito? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Atenção para a palavra hábitos, que significa? Significa costumes e rotinas, ou seja, ações que praticamos com regularidade e de maneira consciente. Eu preciso falar para você que o fruto do Espírito não é algo que surge naturalmente no nosso coração. Se nós formos esperar que esses sentimentos brotem simplesmente, nós vamos ficar decepcionados e frustrados, porque eles têm a ver com comportamentos que nós decidimos ter conscientemente. São as decisões pequenas e grandes que nós tomamos desde o momento que nós acordamos de manhã até o momento que nós vamos dormir à noite. E cada uma dessas decisões, ela pode impactar negativa ou positivamente
a vida daquelas pessoas que convivem conosco. E esses hábitos e princípios, como eu já disse, não surgem naturalmente. E como eles surgem então? Eles são resultado de uma vida com Deus. Se nós queremos o fruto do Espírito na nossa vida, nós precisamos entender que o tempo que passamos com o Senhor e com a sua palavra nos dará condições de vencermos a nós mesmos nessas circunstâncias que todos os dias se apresentam diante de nós. O fruto do Espírito precisa ser desenvolvido e cultivado diariamente. Lembrando que a santidade é um estado, mas a santificação é um processo. Ou seja, não é que vencemos ontem, que automaticamente a vitória de hoje está garantida também. Não é porque reagimos adequadamente diante de uma situação que nós vamos considerar todas as batalhas nessa área vencidas. Não, é um processo. O que significa um processo? Que deve haver continuidade. As minhas reações às situações da vida dependem claramente de que fonte eu estou bebendo. Se eu quero ter um comportamento espiritual, eu preciso, obviamente, ter vida devocional, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso meditar em bons livros, eu preciso ouvir bons pregadores, eu preciso passar tempo com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença nesse meu comportamento no dia a dia. O que eu sou hoje, depois que eu me encontrei com Cristo, deve diferenciar, sim, em essência e em aparência, o que eu era antes desse encontro. Nós precisamos entender que o encontro com Cristo muda tudo. Mas e se não mudou? É porque esse encontro não foi verdadeiro. Porque quando o encontro é real e quando nós estamos tendo essa comunhão, nós começamos a entender que nossas reações diante de certas situações, elas começam a mudar. Mudar em essência e mudar também em aparência. O cristão genuíno, ele é reconhecido por seu caráter e por suas ações. E essa transformação de caráter, ela não é opcional. Ou ela ocorre de fato, ou nós entramos na igreja achando que estamos iniciando uma vida com Cristo. Preste bem atenção. Estar na igreja é diferente de estar em Cristo. São duas coisas diferentes. Você pode estar só no prédio, você pode ser um militante, você pode ser até um trabalhador incansável do ministério, da obra, pode ser aquela pessoa mais ocupada que tem dentro da igreja. Mas se você não tem vida com Deus, então você é apenas um militante, é apenas um trabalhador. Não é alguém que possa oferecer uma área em seu coração para que o fruto do Espírito ele possa se desenvolver. E é exatamente esse Espírito Santo que eu tenho mencionado que vai nos dar condições de entender o que é certo e o que é errado, à medida que nós buscamos a Deus em oração, em estudo da palavra, em jejum, à medida que eu estou ouvindo bons pregadores, à medida que eu estou lendo bons livros e à medida que eu tenho vida devocional. É o que diferencia. Nós devemos viver, irmãos, uma vida compatível com a nossa fé. Não adianta nós termos uma aparência cristã, não adianta nós termos um palavreado cristão, se nós não temos um testemunho, se nós não somos uma testemunha viva de um Cristo vivo. Olha, sem o Espírito Santo, nós desenvolvemos um cristianismo teórico, um cristianismo sem vida, e as nossas ações, elas estarão a quilômetros de distância do nosso discurso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem não tem o Espírito Santo, ele pode até ensinar as pessoas, por exemplo, que não se pode fazer fofoca ou semear contenda, mas na vida íntima e pessoal é exatamente esse comportamento que essa pessoa tem, porque consegue divorciar seu testemunho de seu discurso. Só que quem vive assim, duas vidas separadas, esquece de uma coisa: nós podemos até ludibriar alguém com a nossa aparência,
nós podemos até impressionar alguém com o nosso discurso, mas nós temos um Deus cujo olhar vai até a divisão das juntas e medulas. Nosso Deus sonda os corações, Ele esquadrinha os pensamentos e Ele sabe tudo ao nosso respeito. E Ele não se influencia e não se impressiona, nem com o nosso trabalho, nem com a nossa aparência, nem com o nosso talento. Nós temos uma opção, tomarmos uma decisão que pode glorificar o nome de Jesus, tomarmos uma decisão na nossa vida para começarmos a viver esse evangelho pleno, cristocêntrico, verdadeiro, entendendo que nós somos a melhor ou a pior propaganda que as pessoas que convivem conosco verão. E entendendo que nós temos duas inclinações dentro de nós, a inclinação da carne e a inclinação do espírito. E claro que o crente carnal se inclina para a carne e resolve tudo carnalmente. Mas o crente espiritual, ele vence o seu sentimento e procura agir de acordo com o que diz a palavra de Deus. Eu lembrei de uma história muito interessante de um pescador esquimó, que ele tinha 2 cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco. E todos os sábados ele levava esses cachorros à feira, e esses cachorros eles eram treinados a brigar. E ele fazia ali uma aposta, reunia as pessoas, só que o cachorro que ele apostava, o dono dos cachorros apostava, sempre vencia. Às vezes ele apostava no branco, branco vencia. Apostava no preto, preto vencia. Até que alguém teve a ideia de perguntar: como é que o senhor sabe qual cachorro vai ganhar antes da luta? E o esquimó respondeu: eu alimento bem aquele que eu quero que ganhe. Entendeu? Quer dizer, se eu quero que o espírito vença, se eu quero que a minha vida ela seja uma vida vivida para a glória de Deus, quem é que eu tenho que alimentar? Eu tenho que alimentar a minha vida espiritual. Eu preciso passar a semana entendendo que cada pequena decisão do meu dia a dia, de cada decisão de como eu vou gastar cada minuto do meu tempo, vai estar influenciando uma dessas duas áreas. Ou eu estou alimentando o meu espírito, ou eu estou alimentando a minha carne. E vai vencer no final aquele que for melhor alimentado. Amados, nós sabemos que o fruto do Espírito não são comportamentos que praticamos naturalmente. Ninguém é naturalmente bom, generoso, compassivo, amoroso, benigno. Ninguém é naturalmente alegre, amoroso. Não. Já as obras da carne nós praticamos sem esforço algum, porque nós somos naturalmente maus, egoístas e orgulhosos. Agora, o nosso interior é esse campo aonde nós semeamos todos os dias. É quem vai decidir, definir quem vai ganhar essa batalha a longo prazo. Se você deseja que o Espírito Santo produza o fruto em você, forneça-lhe os meios. Oração, leitura da palavra, a fórmula não mudou. Comunhão com Deus ainda é o segredo para uma vida espiritual frutífera. Nós não podemos querer ser pessoas espirituais se passamos a semana inteira assistindo programas que exaltam a carnalidade, navegando em sites impróprios, se nossas conversas são carregadas de malícia, se nós não somos pessoas leais, se nosso comportamento é conscientemente sensual, se não pensamos 2 vezes antes de constranger ou humilhar alguém. E para termos uma vida controlada pelo Espírito, precisamos fortalecer a sua influência sobre nós. É Ele que nos ajuda a melhorar a cada dia nessas pequenas decisões que evidenciam que nós não estamos no mundo para agradar a nós mesmos, mas para agradar o nosso Senhor. Um caráter cristão maduro é resultado de uma vida inteira de comunhão com Deus. E eu já termino essa introdução convidando você para o nosso primeiro capítulo, que é o capítulo que fala sobre amor.
Você vai se surpreender com algumas coisas sobre o amor. Por exemplo, se você pensa que o amor é um sentimento, você vai entender que o amor não é um sentimento. O amor é um comportamento. Então vem para esse segundo vídeo dessa série. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.